Este trabalho é um desenvolvimento da disciplina Novas Teorias da Comunicação do curso de Comunicação Social da Universidade de Uberaba, tendo como professor André Azevedo da Fonseca. Este trabalho consiste em dividir a turma em duplas, e cada dupla deveria escolher uma coluna social de jornais veiculados na cidade de Uberaba, e as duplas deveriam fazer a análise desse jornal, analisando os imaginários, como as pessoas utilizam de colunas sociais para poder representar os seus papéis dentro da sociedade. A minha dupla é formada por Poliana Fonseca e eu, Renato Maia. Escolhemos a coluna Evidências da jornalista Gislene Martins, coluna esta que é publicada no Jornal da Manhã. E a coluna ela fala de diversos assuntos da cidade, que acontecem na rotina da cidade de Uberaba, mas sempre tendo como fundo ideológico a política, sempre tentando abordar críticas positivas ou negativas de acordo com a própria ideologia da jornalista, o que ela acha certo ou o que ela acha errado. E ela faz análise dos fatos que acontecem na cidade, analisando por este ponto. A coluna social da Gislene Martins foi escolhida pelo nosso grupo justamente pela grande popularidade da colunista na cidade. Como ela é bastante polêmica, como o tema qual ela aborda é bastante comentado em toda a cidade, nós resolvemos focar justamente na coluna dela. O tema qual vamos priorizar é a forma como a colunista Gislene Martins aborda a oposição ao atual prefeito Anderson Adalto na cidade de Uberaba. Vamos pegar no trabalho em uma abrangência maior o cenário político da cidade de Uberaba e afunilando para que possamos entender como ela coloca na coluna dela esta oposição uberabense. Mais à frente nós vamos determinar quais são os métodos e quais são as palavras que ela utiliza para caracterizar este cenário político, esta oposição na cidade de Uberaba. Então nós a escolhemos justamente por essa popularidade e por este grande conteúdo que ela coloca sobre a oposição, que a coluna dela é uma coluna de conhecimentos gerais, no entanto, ela aborda bastante o cenário político. Para que pudéssemos entender melhor como as pessoas, no caso, como os políticos se representam diante da sociedade, escolhemos como livro para nos basear a representação do eu na vida cotidiana, de Goffman. E o que Goffman nos fala sobre representação social? Para Goffman, todos nós que estamos vivendo em sociedade necessitamos de representar um determinado papel. Ou seja, nós somos aquilo que queremos ser, não que somos exatamente. E além disso, ele vê que para que a gente possa representar esse papel nosso como personagens da sociedade, precisamos de cenários que são os próprios ambientes no qual estamos inseridos. A gente encena uma determinada ação, dependendo do local, dependendo da necessidade. A gente vê isso inclusive muito no âmbito político. E as máscaras, que também auxiliam bastante essa questão da representação. Utilizamos como metodologia a metodologia da semana composta. O que vem a ser essa metodologia? Consiste em pegarmos um determinado período em meses, no nosso caso foi de janeiro a março, e resumir esse mês como se fosse uma síntese mesmo do mês em apenas uma semana, o que torna a semana composta. Ou seja, fizemos um sorteio para que os dias fossem selecionados aleatoriamente, e cada dia do mês representaria um dia da semana. Logo, a gente teria uma semana dentro de cada mês. Por que dessa semana composta? Porque foi notado, inclusive é o que a própria metodologia nos diz, que não tem necessidade de ler todas as divulgações, todas as publicações do jornal em todos os dias de todas as semanas. Porque a tendência ideológica é que toda terça-feira seja falado o mesmo assunto. Então, ideologicamente, não que o assunto seja o mesmo, mas a forma de se abordar o tema geralmente será a mesma forma. Então, não há necessidade de fazer a leitura de todas as colunas de todos os dias da semana. E assim a gente consegue obter realmente uma análise mais apurada, embora resumida, das colunas, e com um resultado bastante objetivo. Para que o trabalho fosse desenvolvido, analisamos então a semana composta
meses de janeiro a março, e foi possível detectar várias formas, né, de representação dentro da coluna da Gislene Martins, né. Bom, falando sobre a nossa análise, o que foi possível detectar diversos jargões que a jornalista utiliza, né, inclusive uma forma de personalizar a coluna, né, ou seja, são jargões meio que específicos da própria colunista, né. E além de jargões onomatopeias, né, que é o som grafado, então ela utiliza muito de, por exemplo, alô políticos, alô ACU, alô CDL, né, como uma forma de alertar os órgãos, as instituições, para um assunto específico que principalmente é de interesse dessas representações políticas. Além da linguagem que ela utiliza também diversas expressões para poder definir a sua insatisfação ou elogiar a atitude dos determinados políticos, né, vereadores ou deputados. Então ela utiliza bastante palavras expressivas, como nojo, né, para poder expressar a insatisfação dela diante de determinada situação que um político faz, que obviamente não é de comum acordo da sociedade. E a jornalista, para poder aproximar com o leitor, faz essa crítica bem próxima mesmo da forma como os cidadãos realmente criticariam aquela situação. E ela as expõe na mídia. Observamos que a forma como a colunista Gislene Martins coloca a oposição uberabense na mídia ou na própria coluna dela é uma posição mais amena. Ela não atinge, não fala palavras tão brutas quanto imaginávamos. No entanto, quando ela vai falar do principal opositor uberabense, que seria o deputado Farrin Sauan, ela o coloca de uma forma mais amena. Deputado estadual Farrin Sauan, ou o deputado deferido à oposição, ou simplesmente Farrin Sauan, principal opositor uberabense. Também quando ela vai expor a questão dos vereadores do legislativo oposto, né, ou seja, da oposição no legislativo, ela se refere ao vereador de oposição Godoy, ou ao principal opositor no legislativo, Riposati, e assim por diante. Ela utiliza de palavras brandas para se referir à oposição. Concluímos que a colunista Gislene Martins também coloca em sua coluna outros temas. Ela frisa bastante a questão da política, mas quando ela vai se referir a um sindicato ou algumas pessoas que possam estar relacionadas com essa oposição, aí sim ela coloca um outro aspecto. Ela utiliza palavras como opa, eita, oi, preste atenção. Ela utiliza dessas formas, dessas palavras, para chamar a atenção destes sindicatos ou dessas associações que possam estar engajadas com a oposição